Boa noite a todos e todas. Nós estamos iniciando mais uma live Teologia e Afins, sempre às quartas-feiras, às 19 horas. Nós iniciamos essas atividades durante esse período de quarentena da Covid-19. Temos desenvolvido essas reflexões sempre em parceria com o professor Romero Venâncio, da Universidade Federal de Sergipe. Eu vou adicioná-lo à nossa conversa para nós iniciarmos o bate-papo sobre o tema de hoje, cristianismo e, abre aspas, ideologia de gênero, fecha aspas. É bom destacar isso, que ideologia de gênero, entre aspas, por se tratar de uma expressão pejorativa que tenta desacreditar, vamos dizer assim, os estudos e as pesquisas sobre gênero. Vou introduzir o professor Romero aqui à nossa conversa. Muito bem. Boa noite, meu amigo. Tudo bom? O som tá bom? Me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Você também está me ouvindo bem? Tô ouvindo. Eu botei um fone hoje, mas estou ouvindo bem. Tranquilo. Eu não uso fone, mas o meu celular tá. Dá para ver. E aí, fez uma introdução ao tema, um tema delicado, né? Como sempre. Não deveria ser, mas. Parece que tudo que envolve, de alguma forma, sexualidade, né, incomoda muito certos setores do cristianismo, vamos dizer assim, né? Pois é. Olha, eu tive pensando essa semana, porque esse é um tema que eu penso há muitos anos, pessoalmente, inclusive, nunca foi objeto de estudo assim mais detalhado, mas eu sempre pensei muito nesse tema. Pensei muito, assim, principalmente a partir dos questionamentos, tipo, por que isso? Por quê? Não é? O que é que tem o sexo que incomoda cristãos? O que é que tem o sexo que incomoda as religiões? O que é fora desse âmbito humano que E a primeira vez, o primeiro estalo que eu tive na vida, eu era seminarista, eu fazia teologia no Instituto de Teologia do Recife, ali por volta de 88. E lá tinha uma livraria no Recife, chamada Livro 7, eu frequentava muito essa livraria, e tinha saído um livro de uma... Na época ela era sexóloga, não era nem política, depois virou política, que é Marta Suplicy. Ela tinha um programa na Rede Globo, era chamada TV Mulher, ela tinha um comentário lá com Marília Gabriela, e ela lançou um livro chamado Sexo para Adolescentes. Nunca vou esquecer esse livro. Sexo para Adolescentes. Era meio que um manual. O que me chamou a atenção não foi isso, não. O que chamou a atenção foi a orelha do livro. Quem apresenta o livro é Frei Beto. Aí eu fiquei pensando comigo, que diabo um religioso, né? Com um tema desse. Pronto, foi a primeira dúvida que eu tive na vida. Eu acho que esse livro ainda existe, chama-se Sexo para Adolescentes, Frei Beto. Frei Beto é o apresentador, o livro é de Marta Suplicy. Aí, obviamente, a primeira coisa que eu li foi o quê? A apresentação de Frei Beto, a orelha do livro. Pronto, eu diria, meu amigo Alexandre, foi primeiro estalo que eu tive. Olha, eu nunca vou esquecer, nunca vou esquecer a última frase da orelha de Frei Beto. Frei Beto diz assim, eu quase que decorei. Se alguém tiver com o livro na mão aí, acompanhe, por favor. Ele diz assim, Frei Beto diz assim, nós cristãos temos vergonha de falar do que Deus não teve vergonha de criar. Entendeu? Então veja, ele diz na orelha dele uma coisa óbvia, olha, Deus criou. Se eu, como cristão, teologicamente, acredito que Deus criou o ser humano como um todo, homem e mulher, significa dizer, Deus criou o pé, Deus criou a mão, Deus criou o cabelo, Deus criou o pênis, Deus criou a vagina. Significa dizer, não há algo, digamos assim, estranho no corpo humano que seja estranho à criação de Deus. Claro, se você é ateu, você não tem que acreditar nisso. Eu não vou obrigar ninguém a acreditar nisso. Né? Eu estou falando no âmbito, digamos assim,
Vamos falar na palavra chula. Eu estou no meu rebanho, eu estou falando no âmbito dos meus irmãos e irmãs cristãs, não é? Que tem religião e tal. Então, a primeira coisa, foi o primeiro estalo que eu tive na vida, sabe, Alexandre? Eu nunca tinha pensado nisso a rigor, nunca tinha pensado nisso, né? É o porquê dessa, não é dessa dificuldade. E agora, com o tempo, eu fui aprendendo outra coisa também. Eu acho que os livros nos ajudam, é verdade. Os livros nos ajudam. Por exemplo, até por volta ali de 2013, 2014, sinceramente, eu sabia que existia uma mulher trans, um homem trans, mas eu não sabia o que era. Então, assim, alguém me passou esse livrinho aqui, me deu de presente, inclusive, chama-se O que é Transsexualidade, da socióloga Berenice Bento. À época ela era professora do Rio Grande do Norte, agora ela é professora em Brasília, né? Olha, eu confesso a você que foi outro estalo. Assim como Frei Beto, esse livrinho do Berenice Bento, para mim, foi um estalo. Estalo assim, saber os termos apropriados, saber de onde vem essa história, saber o que significa na vida das pessoas, etc. Então, veja, os livros, eles são muito importantes. Agora, meu amigo Alexandre, eu acho que só os livros desse campo não definem tudo. Não definem tudo. Eu queria começar contando uma experiência aqui que para mim foi extremamente educativa. Extremamente educativa. Nesse campo que eu não sabia quase nada, não é? E eu nunca vou esquecer isso. Veja, há uns anos atrás, eu não lembro exatamente se já fazem 2 ou 3 anos, eu acho que talvez tenha sido 2016 por aí. Eu acho que foi, né? Veja, surgiu aqui em Aracaju acho que é uma ONG, é uma organização chamada Amo Ser Trans, e eles criaram um projeto chamado Educa Trans, que era um preparatório, uma espécie de pré-ENEM para pessoas trans, homens e mulheres, né? Mulher trans, homem trans. Tal. E, obviamente, eles precisavam, eles e elas, quem estava um pouco à frente era Linda Brasil, mas não só. Linda Brasil eu me lembro que estava à frente, Giovana eu me lembro que estava à frente, eu me lembro de Sofia, eu me lembro de... Tinha um rapaz trans, que eu adoro ele, eu quero lembrar o nome dele agora, ele fez farmácia na universidade. Né? Então, assim, eram moças trans, mulheres trans e homens trans. Pelo menos 2 homens trans, a maioria eram mulheres. Não, o Rafael não, né? Como? Rafael, pronto, Rafael. Exatamente, Rafael, perfeito. Rafael. Me procuraram, eu fiquei, inclusive, muito honrado, porque eles disseram, Romero, veja bem, nós encontramos a pessoa para dar aula de sociologia, encontramos a pessoa para dar aula de matemática, encontramos de história, né? Encontramos tal. Agora, de filosofia não tem ninguém, e a gente queria saber se você dispunha, porque o trabalho é voluntário, nós não temos dinheiro, a gente alugou uma casa ali na Hermes Fontes, é o dinheiro que a gente tinha, então não tem dinheiro para pagar isso não, e eu não aceitaria, inclusive, eu não aceitaria receber por isso, eu topo sim. Aí eu conversei com elas e tal, e veja, foi um acontecimento para mim fundamental. Como esse fato chamou a atenção, uma das televisões, eu acho que foi a Rede Globo daqui, foi fazer uma matéria lá, no primeiro dia de aula, e eu estava lá. Né? Só que não foi eu que dei a entrevista. Quem deu a entrevista são os protagonistas, que eram as pessoas trans. E eu me lembro de Sofia, essa moça, que é uma moça trans, ela chamou a jornalista assim do meu lado, ela não me viu, mas chamou a jornalista ao lado antes de começar a matéria, e foi dizer, olha, para evitar constrangimento, você se refere à pessoa trans assim, mulher assim. A menina, ela falou assim, digo, olha, existe uma linguagem. Para a gente não incorrer em preconceito ou ignorância, para não agredir, não ferir, não magoar, a gente tem essa linguagem que eu achei tão educativo, isso eu escutando. Ela não percebeu, mas eu estava escutando, né? Porque, veja, às vezes não é por maldade, eu não acho que também seja, eu não acredito, eu não tenho essa paranoia, essa teoria da conspiração na cabeça que todo mundo só pratica com maldade. Não, eu acho que a ignorância leva a muitas práticas também. Eu acho que às vezes o sujeito ignorante, que não foi educado para tal, incorre eu já incorri, acho que qualquer um pode incorrer. O bom é ser educado. E nesse processo de educação, o que ajudou muito foi a convivência. Veja, eu me lembro muito bem, na primeira aula que eu dei, tinha lá uma que eu adoro, é minha amiga hoje de Facebook, que era a pessoa trans mais madura, né? Um pouco mais velha do que as outras, a média, que estava na casa dos 20, 30, ela era mais velha, chama-se Fernanda Bravo. Adoro. Bravo, teve uma hora que Bravo, eu estava dando aula sobre Platão, Aristóteles, surgimento da filosofia e tal, eu peguei o esquema do Enem, né? Aí ela parou assim e disse, Romero, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma parada agora e sei lá, conversar sobre a vida, fofocar alguma coisa, porque está muito cansativa a aula, de fato, filosofia de um modo geral é cansativo. Aí eu disse, bravo, eu achei ótimo, Fernando, vamos sim. Pronto, a ideia era,
Aí eu disse, olha, eu queria também ficar à vontade para perguntar algumas coisas a vocês, porque eu gostaria de conhecer esse universo, para evitar, sei lá, problemas, equívocos, etc. e tal. Meu amigo, foi muito interessante, porque foi extremamente educativo tudo isso. Muito educativo, muito mesmo. Por quê? Porque eu aprendi muito, não é? Veja, ali eu aprendi que são pessoas religiosas, são pessoas tranquilas, não tem nada de anormal em relação a mim, nada de estranho em relação à minha pessoa, em relação a outras pessoas. Eu convivi com pessoas que eu nunca tinha convivido. A partir dali estabeleceu uma certa amizade. Por exemplo, eu hoje sou muito amigo de Linda Brasil, amigo pessoal, dela ligar para mim, perguntar alguma coisa, ajudar, etc. Tal. Então veja, eu diria, foi o meu terceiro aprendizado. Primeiro foi a orelha de Frei Beto, no livro Sexo para Adolescentes. Segundo, o livro O que é Transsexualidade de Berenice Bento. E terceiro, o Educa Trans, e conversar com as pessoas trans, com os rapazes trans, com as moças trans. E o que foi surpresa para mim, eu não diria surpresa, Alexandre, mas aí diz respeito ao nosso tema. Não é que foi surpresa, mas eu achei interessante. Né? Todos são religiosos, ou religiosas. Cristãs, por exemplo, alguém Giovana era do Candomblé, Linda é cristã. Assim, Fernanda Bravo, muito cristã, muito católica, inclusive. Então, assim, eu fiquei pensando comigo, veja, qual é o problema? De fato, qual é o problema? Por exemplo, quem sou eu para, digamos, me atribuir um juízo divino de dizer que essas pessoas podem ou não ser religiosas por conta de que elas são trans, homem ou mulheres. Digamos, que moral tenho eu? Que argumento tenho eu? Que teologia tenho eu? Entende? Eu fiquei pensando muito nisso. Então, desde o Educa Trans, que eu tenho pensado muito nesse tema que a gente, de um modo geral, coloca no âmbito da chamada relações de gênero. Né? E aí, veja bem, eu não diria que foi uma coincidência, foi uma infeliz coincidência. Nesse período em que teve a Educa Trans, foi o período em que mais apareceu, porque esse diabo desse termo, ideologia de gênero, entre aspas, ele começa, de fato, a ser popularizado no Brasil na passagem de 2013 e 2014. Não é gratuito ser nesses anos. Né? 2013, 2014, aquele Miguel Najib, aquela coisa do escola sem partido, menina veste não sei o quê, menino veste não sei o quê, tem muito gay no Brasil. Não, esse papo, isso era, Alexandre, 2015, 2016. Então, eu fiquei pensando comigo, que papo é esse? Porque, na verdade, isso é um papo. Você procura, por exemplo, eu estava vendo agora um programa de Gregório do Vivier sobre ideologia de gênero. Gregório do Vivier disse, eu fui fazer uma pesquisa para saber quem são os grandes filósofos da ideologia de gênero. Ele disse, não encontrei nenhum. Porque, na verdade, não há esse estudo. Né? O que há são estudos sobre gênero ou sobre relações de gênero. Mas livros, de fato, o Gregório tem razão. Você não tem grandes teorias, você não tem trabalho científico algum. Você vai para um Drauzio Varela, ele está falando de relação de gênero, é um médico. Você vai para uma Judith Butler, que é uma filósofa, ela está falando de problemas ou relações de gênero. Você vai para todo lugar que eu vou, eu só encontro essa temática. Então, agora, veja como são as coisas. Aí entra no nosso, eu diria, na nossa seara. Quando eu vou me adentrar nesse tema, ideologia de gênero, nesse termo, eu só encontro pseudo-teólogo, pastor de quinta categoria, padre que não tem o menor senso teológico, gente falando um caminhão de bobagem em sites que está aqui recheado no YouTube. É o que eu encontro. Eu não encontro gente que use um argumento, nem que seja bíblico, para me convencer. Porque, vou ser sincero, sociologicamente, antropologicamente, essa gente é zero. É zero. Não tem, eu não conheço um padre, um pastor que tenha um argumento antropológico sério sobre a tal da ideologia de gênero. Isso é muito grave. Agora, quando vai para a Bíblia, é naquele esquema clássico que eu já sei de cor e salteado, que é, a priori, parte da condenação. Então, pronto. Como se uma pessoa que é homossexual, ele não pudesse crer em Deus. Por quê? Porque é homossexual. Doutor, isso não é argumento. Isso, na verdade, Aristóteles chama de sofisma ad hominem. Isso não é argumento. Por exemplo,
Por que o senhor não pergunta pela prática de caridade da figura? Então, por exemplo, se o sujeito é heterossexual e é fascista, ele vai para o céu. Porque a questão está na sexualidade, não está ele ser fascista. Repare que, não, eu não caio nessa. Isso não é argumento. Na verdade, isso é, como dizia Aristóteles, sofista ad hominem. O que eu mais vejo são sofismas ad hominem. E não argumento desse campo. Né? A partir do sofisma ad hominem, você tem preconceito, você tem ignorância, você tem disseminação de ódio, né? Porque, veja bem, quando é sempre bom, agora nessa pandemia, eu vi isso, né? Você vê um programa televisivo, ou sei lá, mesmo na rede social, aí um grupo, uma associação de mulheres trans de São Paulo que estava arrecadando alimento para ajudar morador de rua. Veja se eu tenho moral para dizer que esse ato dessas mulheres trans não é cristã. Repare. Veja, então tem coisas, Alexandre, que eu digo, meu amigo, ou a gente, de fato, muda, né, a nossa hermenêutica, ou a gente atualiza a nossa teologia, ou, de fato, nós vamos ficar para o lixo da história. Há uma teologia praticada hoje na Igreja Católica, há uma teologia praticada hoje no protestantismo brasileiro, que, para mim, está na lata do lixo da história. Não evangeliza, é pura doutrinação, é pura verborragia ideológica, é pura caça-níquel. Não evangeliza nada, não comove nada. Na verdade, torna muita gente ateu e ateia, torna muita gente saindo das igrejas, isso é o que eles fazem. Então, assim, eu não tenho, digamos assim, nenhuma dúvida do que estamos vendo hoje. Então, assim, eu me alegro muito, não é? E me animo, inclusive teologicamente, quando eu escuto de você e de outras pessoas, porque você não está só nessa caminhada, você dizer, olha, a minha igreja, a IPU, ela está aberta doutrinariamente e teologicamente para pessoas trans, para pessoas homoafetivas e etc. Eu acho que isso é absolutamente uma atitude cristã. Eu não tenho mais dúvida alguma. Isso não é um argumento ateu, isso não é um argumento meramente sociológico, não, e não é um argumento meramente político, isso é um argumento teológico. Significa dizer, é um argumento do ponto de vista da fé. Acolher essas pessoas que querem viver sua fé. Porque também, que fique bem claro, tem pessoas trans que querem ser ateias e são. É um direito. É um direito. Agora, se a pessoa é cristã e quer viver a sua fé, ela tem direito de ter uma igreja para acolhê-la, como qualquer heteronormativo é acolhido. Então, assim, para mim, Alexandre, é absolutamente fundamental que a gente, obviamente, o que eu estou dizendo aqui está baseado, eu posso citar um monte de livro, está aqui na minha mesa, eu não vou estar empanturrando ninguém de livro, não é meu interesse. Mas aqui tem um monte de livro aqui, posso citar. O que eu estou dizendo aqui está ancorado em livros. Tal. E não só livros de sociólogo, antropólogo, filósofo que não tem religião. Também tem livro de teólogas, de teólogos e de teólogas. Então, isso significa dizer, não é uma coisa que eu inventei da minha cabeça, não é uma coisa que eu, do nada, caiu na minha cabeça e hoje eu vou dizer que todo homossexual pode ou deve ser cristão se assim o quiser. Isso não nasceu do nada na minha cabeça. Né? Isso foi uma coisa construída intelectualmente, isso é uma coisa seriamente construída intelectualmente a partir de leitura. Agora, como eu lhe disse no começo, eu não falo apenas a partir de leituras. Não é só isso. Eu também não acho que é só isso. Não é? Eu acho que e cada vez mais eu estou convencido que é uma característica teológica fundamental no cristianismo. O cristianismo é uma religião que está fundada numa dimensão comunitária. O cristianismo é uma religião que está fundada numa dimensão comunitária. Não é apenas uma relação eu com Deus pessoalmente, que é também. Agora, não é só isso. Ela tem uma dimensão comunitária. Significa dizer, o cristianismo é norteado por parâmetros éticos. Isso, falar de parâmetros éticos no cristianismo, como dizia o padre Comblan, é falar da dimensão comunitária do cristianismo. E tem pessoas que querem viver essa fé comunitariamente, que quer uma assembleia, que quer uma congregação, que quer congregar, que quer conviver, que quer viver a sua fé, louvar seu Deus, viver os sacramentos numa igreja. E isso é um direito inalienável teologicamente. Um teólogo, uma teóloga, um padre, um pastor, que se torna entrave para pessoas, sejam elas trans ou homossexual, de viver sua fé, para mim está em pecado.
para mim, está em pecado. E caberá a Deus ter a última palavra de julgamento. Porque não somos nós que temos esse direito, entende? Então, assim, eu tenho visto experiências muito interessantes de pastoras lésbicas, de pastor homossexual, mesmo de pastor heterossexual, como é o seu caso, que é casado e tal, e a sua igreja acolhe. Eu acho isso muito bonito. Porque, para mim, isso é sinal de que o cristianismo tem algo a dizer efetivamente nesse mundo contemporâneo. E não só ficar de doutrinação, de bobagem, de proibição, de trololó, dessas... Eu sinceramente, para mim é muito difícil aguentar discursos de gente da laia, de Silas Malafaia e Companhia Limitada. Eu não tenho mais paciência com isso, eu não aguento mais. Isso não evangeliza, isso não me diz nada teologicamente, nada, absolutamente nada. Não sei que Bíblia é aquela. Essa obsessão desses pastores, desses padres, por dinheiro, por arma. Veja, uma seara importantíssima para evangelizar num país como o nosso, e essa gente preocupada com esse tipo de coisa. Então eu tenho refletido muito sobre isso, Alexandre, e quando eu pensei nesse tema, que para mim, veja bem, é como ele disse, eu não encontro nada substancial para dizer o que é ideologia de gênero. Agora, eu queria indicar, para terminar essa primeira fala minha e passar para você, um ensaio para quem, vamos supor, que uma pessoa queira ir atrás, independente de religião, ela quer saber o que é a palavra ideologia de gênero. Como é que essa palavra surgiu? Como é que ela entrou no universo vocabular nosso, etc. Tal. Eu recomendo um texto que está no Google, é de uma revista, mas está no Google para todo mundo aberto. Eu li hoje esse texto, porque me indicaram esse texto. É um texto intitulado no Google. Você vai lá no Google e coloca esse título. Ideologia de gênero, 2 pontos. Notas para uma genealogia de um pânico moral. Vou repetir aqui. Você coloca ideologia de gênero, 2 pontos. Notas para uma genealogia de um pânico moral. De 2 sociólogos. Um chamado Richard Miskolci. Eu acho que ele é professor na Universidade de São Carlos. Acho. Richard Miskolci e Maximiliano Campana. Ele é de 2017 e tem 23 páginas apenas. 23 páginas apenas. Esses dois rapazes, 2 professores, 2 pesquisadores, eles nos dão um roteiro. Por exemplo, eu descobri que nasceu dentro do catolicismo. Tem que ser. Não nasceu em outro lugar. Então, vocês vão saber onde nasceu esse termo ideologia de gênero, quem gosta de utilizá-lo, como ele é utilizado, e tem uma pequena parte do uso religioso desse termo. Então, assim, eu diria, se alguém quer se esclarecer, se alguém quer saber, se alguém quer conhecer, quer evitar ignorância ou preconceito sobre esse termo ideologia de gênero, eu recomendo que vá lá no Google e coloque ideologia de gênero, 2 pontos, notas para uma genealogia de um pânico moral. Só esse título aqui já é sintomático para a nossa reflexão. Inicialmente, meu amigo, é isso. Passo a palavra para você. Eu também, por esses dias, né, eu tive a curiosidade de acessando esses sites, né, de livrarias, né, tipo eu acessei o da Amazon, por exemplo, aí fiz uma busca pelo termo, né, o que é que tem de literatura sobre o título ideologia de gênero, né, que é a forma pejorativa, né, que é colocada para descaracterizar os estudos de gênero ou as pesquisas sobre relações de gênero. Aí a lista de livros que aparece, quando você vai olhando assim um a um, e depois aqui e acolá fui lendo aquelas pequenas resenhas apresentando cada um dos livros, são livros escritos ou por padres, ou por pastores, ou por leigos e leigas católicos e evangélicos, né? E sempre expondo teorias conspiratórias. Como se que está em torno disso algum tipo de teoria conspiratória elaborada por socialistas ou marxistas culturais, que é o termo que está muito na moda, né? E de fato, esse tipo de pânico, né, como no título aí do artigo dos professores aí, qual foi o termo que ele usou aí no artigo? Pânico moral, pânico moral, pânico moral. Pânico moral. Então, criar esse pânico moral, né, contribuiu muito para o estabelecimento do cenário político que nós estamos vivenciando hoje. Né? Esses temas, né, foram muito bem explorados
para criar exatamente esse pânico moral, já que a gente ainda vive numa sociedade muito conservadora, né, de formação cristã católica, e com um crescimento, né, um crescimento que vem ocorrendo nas últimas décadas, principalmente do século XX, do evangelicalismo. Né? Eu apresentei dados numa outra live, né, de como em toda a América Latina, da década de 60 para cá, católicos que representavam 90%, vamos dizer, nos países latino-americanos, a população desses países, 90% das pessoas que eram entrevistadas se declaravam católicas. Isso na década de 60, hoje isso caiu para 60%. Enquanto vem ocorrendo um crescimento da igreja evangélica, exatamente nesse perfil que a gente chama de evangelicalismo, que é um outro termo para fundamentalismo protestante, né? Fundamentalismo evangélico. Né? E que foram muitos tomados exatamente por esse pânico moral, né? Porque se assombram, né? Se assombram exatamente com qualquer discussão, né? Qualquer discussão, ou qualquer pesquisa, ou qualquer reflexão que de repente mostre que o mundo não é bem como eles imaginavam. Que aquelas questões que eram compreendidas como naturais, né, ou criadas por Deus, daquela maneira como as expressões religiosas são utilizadas, não é bem dessa maneira. Então, porque a gente pensa assim, até hoje você pega o catecismo católico, quando trata, né, da homoafetividade, coloca o rótulo de pecado contra a natureza. Né? Pecado contra a natureza. Né? E na base dessas questões de gênero, a gente aprende que há uma distinção teórica entre sexo e gênero, né? Muitas vezes compreendendo o sexo, muitas vezes, isso de forma discutível, né? O sexo como atrelado, de uma certa forma, uma base biológica, né? A questões anatômicas, a questões fisiológicas, e o gênero como uma construção social. E que não necessariamente há uma continuidade entre sexo e gênero. Só que na forma como essas questões foram construídas, principalmente na mente dos religiosos, gênero e sexo estão atrelados, né, de uma forma fixa, estabelecida, ou por uma vontade divina, ou por um fundamento natural, né, uma base natural que não pode ser alterada. Então, quando se pensa que o humano não pode ser encarado da mesma forma, às vezes, que se lida, né, com outras espécies, vamos dizer assim, do reino animal, e que mesmo assim isso é discutível, né, porque você vai encontrar, mesmo no reino animal, vários exemplos, por exemplo, de relações homoeróticas, vamos dizer assim, né, mesmo no campo do reino animal. Mas, às vezes, se quer tratar com uma rigidez, como se fosse da mesma forma. Porque o humano, né, possui no seu próprio ser uma abertura, né, que às vezes alguns teóricos usam um elemento de contingência, vamos dizer assim, de possibilidades, né, que faz com que ele não se caracterize dentro dessa rigidez, né, como se pensa que o mundo é. Então se criou uma estrutura social a partir de uma interpretação, né, de natureza heteronormativa, a partir dessa relação binária que é deduzida a partir da ideia dos sexos, masculino e feminino,
e se estende isso de uma forma geral, de modo que, quando acontece outros fenômenos que fogem dessa relação binária, esses fenômenos passam a ser tratados como antinaturais ou pecaminosos, usando termos religiosos, antinaturais como expressões ou de cunho filosófico, ou a partir, às vezes, de um certo biologismo, ou de um pseudocientificismo, né, para dar... É de um jeito que, quando a religião começa a sair de cena, entra argumentos biológicos, argumentos psicanalíticos, que a psicanálise também está tomada desse mesmo tipo de raciocínio, porque tem uma reflexão influenciada pela estrutura, né, pela estrutura social, né, que passou a encarar que tudo que foge dessa lógica binária é antinatural. Né? É antinatural, ou, em termos religiosos, foge aos propósitos divinos, mesmo que se manifeste na realidade humana, e que, quando a gente vai explorar os exemplos nas diversas culturas humanas espalhadas pelo mundo, o que nós encontramos é diversidade. Então, se há algo que caracteriza a condição humana, nesse aspecto de relações de gênero ou sexualidade, por exemplo, é a diversidade. Então, se isso está na condição humana, né, a gente pode dizer assim, se Deus criou o ser humano de uma determinada forma, criou com essa abertura à diversidade. Essa abertura a explorar possibilidades. Ao mesmo tempo, né, que há essa abertura do ser, que explora a possibilidade, por isso a gente tem uma variação de comportamentos sexuais dentro das variadas culturas, as culturas têm uma tendência também de estabelecer limites, estabelecer fechamentos para essa abertura. Então, quando a gente falar em normalidade, tem que ser, é um termo que tem que ser usado com muito cuidado, porque é normal em que sentido? É normal dentro de determinado... O que é normal é a partir de determinado contexto, né, dos contextos de determinada sociedade, de determinada época, a partir de padrões que foram previamente construídos. Né? Essa relação entre o que é normal e o que é patológico, né, que são expressões também muito usadas, o normal e o patológico, quando a gente lida com o humano, isso não pode ser usado desvinculando de um contexto. Né? É normal para os padrões de qual sociedade? Né? Os padrões de quais culturas? É isso que às vezes precisa ser muito bem compreendido. Porque isso no sentido de que as culturas passam a estabelecer padrões de comportamento, padrões de moralidade, né, que são fechamentos, limitações ao comportamento dentro das sociedades. E muitas vezes a forma como esses limites são impostos, né, como eles são impostos, eles são usados para oprimir determinados grupos, que historicamente, principalmente no Ocidente, né, mas isso de um modo geral, mulheres e pessoas homoafetivas, né, que é o que tem ocorrido historicamente. A base, né, tem um autor que eu li agora ao longo da pandemia, talvez você conheça, que é um autor argentino, Daniel Borrillo. Sim, conheço. Daniel Borrillo, que é um autor argentino que é professor na França. Eu acho, o livro é Homofobia, História e Crítica de um Preconceito. Perfeito. Mas o interessante é exatamente um argumento com o qual uma conclusão que ele tem, que eu também já havia chegado, que como na base, né, desses preconceitos todos, está a mesma lógica, né, que fundamenta o sexismo, sim, né, ou o racismo, ou o classismo, né, os preconceitos por classe social,
tudo está ancorado dentro de uma mesma lógica. No caso da homofobia, é exatamente essa base sexista, heteronormativa, né, que tudo é pensado a partir do masculino, a partir da figura masculina, em oposição ao masculino. Então, o feminino passa a ser definido em oposição ao masculino. Né? Às vezes, desde você pegar, por exemplo, um mito como o andrógeno, né, de entender o feminino como a outra parte do masculino, o que complementa o masculino, no mito do andrógeno. Ou outras concepções de entender, não, o feminino é um masculino incompleto, o que a psicanálise às vezes usa muito. O feminino é um homem incompleto porque não tem um pênis. Né? É a mulher que sente inveja, sei lá, do pênis masculino. Vamos dizer assim, que gostaria de ser igual ao homem, que é o que a psicanálise acaba utilizando muito. E na base tudo é pensado a partir desse tipo de relação. Né? Você toma o masculino como referência, então você tem uma relação, na verdade, são relações de poder. Né? São relações de poder. Aí se esquece, né, que quando a gente pensa de um modo, independente das discussões propriamente dentro do campo de relações de gênero, quando a gente pega as teorias antropológicas e teorias sociológicas, né, que já se compreende que a forma como nós concebemos ou interpretamos a realidade é previamente construído pelo ambiente social no qual nós estamos envolvidos. Tem um autor, que eu acho que é o primeiro a utilizar essa expressão construção do mundo social, né, porque alguns atribuíam isso ao Peter Berger. O Berger escreveu na década de 60 com Luckmann a construção social da realidade. Mas, na verdade, ambos estão se baseando nas pesquisas desse autor aqui, que é o Alfred Schutz, que é um sociólogo austríaco, que depois da invasão da Áustria pelos nazistas, ele vem para os Estados Unidos, e o texto dele é a construção significativa do mundo social. Como Luckmann foi orientando do Schutz, tanto Berg como Luckmann receberam influência dessa noção de construção social da realidade. Então, a ciência social, né, a partir do Alfred Schutz, depois Berg e outros autores, principalmente dentro do campo da sociologia do conhecimento, o Karl Mannheim, né, escreveu um livro chamado Ideologia e Utopia, que é um texto inaugural da década de 20 sobre sociologia do conhecimento. A sociologia do conhecimento basicamente pensa sobre essa relação entre as formas de pensar, as formas de conceber a realidade de um grupo, de determinados grupos sociais. Como o indivíduo, ele aprende a pensar com o ambiente social no qual ele nasce. As concepções de mundo, interpretações da realidade estão previamente estabelecidas. Então, ele aprende a interpretar a realidade a partir dessa convivência. Então, quando se pensa nesses termos, até mesmo o corpo, né, essa questão da corporeidade, né, embora o corpo, não há como negar que o corpo é um dado da realidade, né, ele tem o seu elemento orgânico, o seu elemento anatômico ou fisiológico, mas mesmo esses termos que a gente usa para descrever o corpo, isso foi sendo construído. Essa interpretação anatômica do corpo, ela é fruto, por exemplo, de como isso foi se constituindo, principalmente na modernidade, a partir dos estudos de anatomia, né, de anatomia humana. Que é o chamado corpo, que é definido a partir do saber biomédico. Então, as noções que nós temos acerca do nosso corpo,
a concepção de corpo é previamente construída socialmente. Até todo um campo dentro da sociologia, chamado sociologia do corpo, que lida com isso. Né? Que a maneira como nós lidamos com o nosso corpo, isso pensando na ideia de sexo binário, né? Como sendo algo que é dado, e mesmo que já é anterior à própria história, anterior à própria cultura. Que o sexo é anterior à cultura, o gênero é culturalmente construído, mas o sexo é biológico e anterior à cultura. Mesmo que, em termos anatômicos, isso seja realidade, mas a forma como se dá essa interpretação do corpo, desse corpo em termos orgânicos, isso é culturalmente estabelecido, culturalmente feito. Então, são questões como essas que auxiliam na reflexão também teológica. Eu acho que é aí que a coisa fica muito empobrecida. Hoje estamos vivendo uma época onde se mais ataca as ciências humanas. Né? A figura que está sendo rotulada como o pior ministro da educação que o país já teve, o Weintraub, né, fez questão de, nos últimos dias, antes de pedir demissão, de dizer que quem quiser estudar filosofia, sociologia, ou ciências políticas, ou curso de ciências humanas no Brasil, que por ele deveria pagar do próprio bolso. Então, há uma séria perseguição às ciências humanas hoje no país, e nos ambientes religiosos, tomados por essas teorias conspiratórias, qualquer reflexão que parta do campo das ciências humanas, né, do campo das ciências humanas, passa a ser alvo de suspeita. Né, as coisas que eles estão afirmando são verdades que não podem ser questionadas. O conteúdo que é trabalhado pelo campo científico é algo ideológico. Como se eles não estão refletindo também a partir de uma influência ideológica que tem base tanto religiosa quanto na própria estrutura social, né, que naturalizou certas questões e passou a acreditar que o mundo é assim. Né? Ou seja, eles possuem certas ideias acerca do mundo e quando outras questões são apresentadas, e quando essas ideias são confrontadas, eles se desesperam, né? Acham que sofrem um abalo tremendo. Ou, como dizer assim, esse pânico moral, né? São tomados por esse pânico moral e acabam reagindo da forma como reagem. Perfeito. Por enquanto é isso, a gente vai continuando. Eu gostaria de te ouvir. Olha, primeiro eu queria dizer, eu não sei se você observou aí, porque enquanto você estava falando, quando eu estou falando, eu não leio direito. Aí eu só leio quando você está falando. Certo. A professora Bartira Teles, ela é nossa colega na universidade e ela está fazendo doutorado. E ela estuda esse tema. Ela sugeriu aí 2 textos de um advogado, que na verdade, na América Latina, ele é o mentor, né? Que é um advogado católico argentino de Buenos Aires que cunhou esse termo, e esse termo se popularizou na América Latina. Bartira citou ele aí, citou o título do texto dele. Eu acho que eu me lembro de vê-lo no Google. Ela colocou aqui rosado, né? Rosado, a ideologia de gênero. Não, rosado, aí é Maria José Rosado Nunes. É uma socióloga da PUC que tem um trabalho sobre... ela tem uma crítica à ideologia de gênero. É uma socióloga, daquele movimento Católicas pelo Direito de Decidir. É ela. Agora, Bartira cita também aí um católico advogado conservador argentino, né? Que é o seguinte, é o cara mais lido, inclusive por Silas Malafaia. Esses dias eu vi Silas Malafaia citando ele também. Mas ele é um advogado católico. Então ela citou aí, eu acho que é importante, né? Bartira também acompanha esses temas. Olha, eu queria dizer, nessa linha, continuando, Alexandre, que eu também queria lhe escutar daqui a pouco, não é? Um pouco, eu acho que a gente, como essa nossa live, eu tento explicar para as pessoas. A nossa live, ela é uma live
Por incrível que pareça, ela é de teologia. Por incrível que pareça, ela é de teologia. A gente fala de Deus e o mundo, mas ela é de teologia. Então, assim, eu sempre digo às pessoas, para as pessoas também não se enganarem. Né? A gente está falando aqui de um ponto de vista da fé, obviamente. A gente fala de sociologia, de política, indica livros não necessariamente religiosos, mas a live ela tem, digamos assim, uma âncora, né, uma âncora teológica. Então, veja, eu queria escutar você daqui a pouco, que é um pouco algumas pistas pastorais. Eu acho que a gente tem esse papel também, que é assim, olha, veja bem, um pouco a IPU nessa situação toda, não é? Como a IPU está teologicamente situada nisso, como é que você tem agido, né, de certa forma, aqui em Aracaju? Porque, olha, se nós vamos para as redes sociais, de fato, olha, quando eu me formei em teologia, ali nos anos 80 para os anos 90, esses temas, no máximo, a gente chegava à teologia feminista. Eu fui aluno de Ivone de Gebara, aluno de honrosa memória, admiro demais, ela foi minha professora, e ela não foi professora de teologia feminista, ela foi professora de teologia fundamental, que era a disciplina que dá quando você termina a filosofia e está entrando na teologia. Então, agora, obviamente, Ivone, ela era muito preparada, então ela sempre terminava discutindo questões ambientais e o feminismo. Basicamente, a disciplina terminava aí. Ela pegava dos clássicos da teologia, há uma teologia do meio ambiente e há uma teologia do feminismo. E ela trabalhava com a gente. Éramos todos homens, seminaristas e futuros teólogos, e ela era a única mulher na sala. Mas era muito interessante as aulas de Ivone nessa linha. Agora, Ivone, ela também fazia umas dicas que eu sempre sou muito influenciado por Ivone nesse sentido, que um pouco, um teólogo, ele não pode pensar apenas teoricamente. Um teólogo, ele não pode ser um teoricista apenas. A fundamentação teórica de um teólogo é fundamental. Eu diria, é necessária para um bom teólogo. Agora, um teólogo, ele não é apenas um teoricista. Né? Mesmo que ele seja um professor de teologia numa faculdade, numa universidade, ele também tem um pensamento pastoral. Não é? Ele também tem um pensamento em que é o que a gente chamaria teologicamente da encarnação do evangelho, né? A experiência concreta e existencial de Jesus na vida das pessoas. Né? E aí eu estava pensando, Alexandre, olha, eu tenho escutado muito em redes sociais, para além dessa tropa de choque conservadora, esses dias eu estava escutando no canal 247 uma reverenda, ela é mineira, está nos Estados Unidos, era uma live com Mauro Lopes, que é uma reverenda, não lembro o nome dela, eu sei que a moça é de Belo Horizonte, e ela é de uma igreja protestante de Belo Horizonte, e ela é lésbica. Né? E ela contando a vida dela, né? Como foi a situação dela na família, a família dela de origem presbiteriana, depois ela teve que romper por conta da situação dela. É muito interessante a história dela. E como ela chegou a ser reverenda. Ela está fazendo, me parece que ela está fazendo um mestrado ou um doutorado nos Estados Unidos em teologia. Ela já tem formação em ciência da religião e está lá. Né? Esses dias eu estava escutando um pastor homossexual. Né? Esses dias eu escutei uma pastora trans, que é de São Paulo, eu acho que ela é até ligada ao pessoal, uma pastora trans, eu tenho ela, eu acho que o nome dela é Andressa, meu Deus, eu acho que é esse. Eu tenho ela no Facebook, inclusive. Como Alexia. Como? Alexia, pronto, Alexia. Então veja, olha, Alexia é trans, essa reverenda que eu citei é lésbica, eu citei um pastor homossexual, não é? Obviamente eu estou citando no campo protestante, porque o mundo católico, por mais que tenha, eu não tenho dúvida que a Igreja Católica tem muitos padres homossexuais e tal, mas assim, a Igreja Católica é muito mais fechada nesse sentido, muito mais. Né? Apesar de ter uma Ivone de Gebara, que é freira, né, que tem pontuado isso belíssimamente, ou no caso, Bartira citou aí a Maria José Rosado Nunes, que é uma das fundadoras das católicas pelo direito de decidir. Essas mulheres, eu acompanho o site delas no Facebook, elas têm produzido teologicamente, sociologicamente, coisa muito boa, têm feito intervenções públicas interessantes e tal, mas eu diria, elas ainda são muito marginais dentro do catolicismo perante toda essa tradição. Agora, de qualquer maneira, eu diria, há um livro que a mim me marcou muito quando eu li ainda na década de 90, eu li ali por volta de 90 e, sei lá, 8, 99 por aí, que é um livro da teóloga Uta Hank Heinemann, intitulado Eunucos pelo Reino de Deus. Esse livro, ela faz um estudo, o primeiro volume, eu tenho os 2 volumes, porque ela acrescentou um capítulo. Ela tem a primeira edição, e a partir da segunda edição, ela acrescentou mais 1 ou 2 capítulos. Né? Ia, na verdade, dos Evangelhos de Santo Agostinho até o Papa João Paulo II. A edição mais recente, da editora Rosa dos Tempos,
ela acrescentou um capítulo sobre Bento XVI. Então, ela não chegou no Papa Francisco, ela chega em Bento XVI e para, né? Então, assim, é um livro importantíssimo, que me ajudou muito a entender. Inclusive, essa questão inicial que a gente partiu, que é por que esses problemas de ordem de sexualidade dentro do cristianismo, né? E aí ela trabalha repressão do corpo, os problemas com o corpóreo, o drama com o mundo moderno, com a medicina, com o movimento feminista. Então, é um livro, eu diria, que é um dos melhores que eu li. Agora, ao mesmo tempo, como ela é uma teóloga, né, ela era professora em Heidelberg, na Alemanha, ela dá algumas dicas que eu acho importantes nesse campo, que a gente pode conversar aqui. Que é exatamente essa, quando a gente vai para o concreto, assim, comportamento de pastores, acolhimento, trabalho na igreja, como é a convivência, as dificuldades. Inclusive, eu vou ser sério, eu não acho que é uma coisa tranquila para um pastor ou uma pastora esses temas do convívio pastoral. Porque uma igreja, ela não é uma igreja só de pessoas trans ou só de pessoas héteros. Assim, na verdade, a própria igreja ela acaba, quando você acolhe, né, pessoas trans ou pessoas homoafetivas, a igreja se tornando mais plural. Né? E sabemos, né, as dificuldades que a pluralidade pode ter. Aí eu acho que seria importante você colocar a experiência da IPU, a sua experiência, né, enquanto pastor, a experiência da IPU e as formas de acolhimento, porque talvez as pessoas que estão nos escutando aqui queiram também saber disso, né? Que igreja procurar, como procurar, talvez pessoas que estão passando por algumas dificuldades, né, de se reconhecer, pessoas que estão se sentindo discriminadas. Né? Por exemplo, eu tenho várias notícias, Alexandre, e você também deve ter, né, por exemplo, o rapaz é homossexual e obviamente, é cristão convertido, entra em crise na sua igreja, chega, por exemplo, a pensar ou a tentar suicídio por conta da incompatibilidade entre a sua fé e o que diz a igreja e a sua vivência homossexual. Eu fico pensando, imagine uma moça trans, por exemplo. Imagine um rapaz trans, por exemplo, entende? Então, assim, eu fico pensando muito nisso, porque muitas vezes a falta de acolhimento, a falta de um apoio, a falta de uma orientação teológica faz com que uma pessoa dessa cometa suicídio mesmo. Veja, ela não suicidou-se porque era homossexual. Ela suicidou-se pela homofobia. A pessoa trans não suicidou-se porque era trans em si, mas por conta da transfobia. Entende? Então, assim, essa ideia, eu tenho pensado muito nela. Eu não sou pastor, eu não sou padre, não tenho nenhuma prática pastoral mais direta assim. O meu catolicismo é muito de apoio, de ajuda na formação. Eu não tenho paróquia nenhuma, não tenho nada, mas eu fico pensando um pouco, não é nisso concretamente, porque eu vejo isso em redes sociais, eu vejo isso na universidade. Antes da pandemia, no ônibus, na rua, nas conversas, no mercado, então essas coisas estão muito presentes. Aí eu queria que a gente fizesse essa reflexão agora, nesse momento. Eu não sei como está o nosso tempo, você veja aí como está o nosso tempo, né? E aí você veja, né, um pouco como é pastoralmente, né, ser pastor numa igreja que acolhe pessoas trans ou homoafetivas. Bem, é isso, entendeu? Tranquilo? Tranquilo. Nós temos ainda 7 minutos, né, desse primeiro tempo. Geralmente, quando completa uma hora, né, automaticamente a live fecha. Aí eu digo, geralmente a gente abre uma segunda sessão, né, para poder concluir. Eu já deixo o pessoal de sobreaviso, né, que se o tempo esgotar, a gente reabre para o pessoal voltar a acessar para a gente continuar. E eu diria só mais uma coisa. Quando a gente voltar, depois da sua fala, quando a gente voltar, eu quero indicar 2 livros só. Então eu queria, tem a sua fala, talvez seja pouco tempo, você precisa de mais um pouco, aí a gente fecha a live e reabre. Eu tenho mais só uma coisa para falar, que é 2 livros que eu acho fundamentais. Né? Um sobre homossexualidade e religião, que eu vou mostrar aqui, e o outro sobre o conceito de gênero, só. Basicamente, mas depois na próxima abertura da live, tá certo? Inicialmente é isso. Pois não. No meu caso específico, né, como eu disse, eu vim de uma formação religiosa dentro de tradição protestante presbiteriana, mas uma outra igreja presbiteriana que tem uma formação muito fundamentalista. Com o passar do tempo, eu comecei a divergir disso, acabei me desligando dessa igreja e vivendo uma experiência de ficar desigrejado porque não encontrava
aqui no contexto mesmo da cidade, nenhuma igreja que eu me sentisse confortável ali para retomar minhas atividades pastorais. Então, fiquei uns 5 anos nesse processo, até que eu comecei diálogos com a IPU, já que era um grupo, né, um grupo de presbiterianos que foram, de igrejas que foram expulsas, né, dessa igreja que eu fiz parte anteriormente, que é a Igreja Presbiteriana do Brasil. Né, foram igrejas que foram expulsas durante a ditadura militar, na década de 60, e essas igrejas organizaram a Presbiteriana Unida, ou como nós chamamos de IPU. Então, busquei a IPU por causa dessa sua história, né, uma denominação, e já na década de 70, quando ela se organiza, ela já se organizou já com uma abertura, né, uma abertura para o que a gente chama de Ministério Pastoral Feminino. É a primeira igreja no Brasil que iniciou a ordenação feminina, a ordenação de pastoras, de reverendas. Então ela já surge, já se organiza dessa maneira, já tendo reverendas. Depois, esse tema, especificamente, né, tem começado a surgir dentro do IPU aos poucos, porque, na verdade, eu digo, a surgir no sentido assim, a exigência de uma tomada de decisão institucional, de um posicionamento institucional. Uma vez que a IPU ela mantém relações fraternas com uma das principais igrejas presbiterianas dos Estados Unidos, né, que é a chamada CSUA, que é a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América. Essa igreja, em 2016, ela tomou uma decisão institucional, a igreja no país todo, de abertura para pessoas homoafetivas, né, tanto como eclesianos ou como paroquianos, vamos dizer assim, e também em termos da sua liderança, né? Então, pastores e pastoras que são homoafetivos e eclesianos também, com todos os direitos plenos que alguém que faz parte da igreja tem. E isso, de uma certa forma, levantou mais ainda a discussão dentro do presbiterianismo mundial, né? Já que a igreja nos Estados Unidos tomou esse tipo de postura, há igrejas aqui no Brasil que tinham relações com essa igreja nos Estados Unidos, tinham parcerias, romperam relações. Né? A IPU foi a única que manteve essas relações. Mas, ao mesmo tempo, institucionalmente, às vezes fica aqueles receios de tomar uma decisão formal, por quê? Como diz, a realidade das igrejas é plural. E existe muitos conservadores. Né? Você tem uma liderança que, na sua maioria, são pessoas que encaram esse tema com tranquilidade. Mas você vai encontrar, dentre os paroquianos e alguns pastores, gente com ainda um perfil fundamentalista. E isso, às vezes, vai criando um receio de se levar a discussão adiante. Né? Pronto, aí surge a questão aqui de Aracaju. Né? Quando eu formalizei minha relação com a IPU... A minha gata, ela sempre passa na frente. Surgiu a necessidade de formar uma comunidade aqui em Sergipe, já que não há nenhuma igreja da IPU aqui. E quando nós começamos, né, quando nós iniciamos, começou a surgir pessoas que estavam enfrentando exatamente esse tipo de dificuldade. São pessoas que são homossexuais assumidos, que foram criados, educados, formados assim, desde a infância, dentro de igrejas evangélicas, e uma vez que tomaram consciência, né, da sua orientação sexual, passaram a enfrentar problemas nas suas igrejas e se tornaram pessoas desigrejadas, alguns até com sérias dificuldades com as famílias, né, porque as famílias continuam nessas igrejas, não conseguem compreender os filhos nessas questões, e
as pessoas começaram a surgir e, embora eu já viesse de uma reflexão sobre o assunto, mas não tinha uma experiência, vamos dizer assim, com esse tipo de situação. A live, ela vai encerrar agora, aquela questão do tempo que nós estávamos comentando, ela vai encerrar agora. Aí, na sequência, nós reiniciamos uma nova sessão para te fazer essas ponderações finais. Eu vou só parar porque eu vou acabar interrompendo no meio do raciocínio. Tranquilo. Eu tenho 2 livros para indicar e você tem essa parte para concluir, essa parte pastoral da IP.